Bom, concentração molar, né, para a gente entender concentração, vamos pensar primeiro o que é o conceito de concentração, né? Vamos supor que eu tenha, por exemplo, uma concentração demográfica. Vamos supor que eu tenha um estado ali perfeito que ele tem esse formato, um estado X, que eu vou chamar, um estado RJ. RJ. Vamos supor que dentro do estado RJ tenha várias pessoas, várias mesmo, tipo 10.000 pessoas. Vamos supor que a área do estado RJ, né, ele tem ali uma área de 10.000 habitantes, esqueci. Teria uma área de 1.000 metros quadrados. Então, para a gente conseguir entender 1.000 metros quadrados, para a gente conseguir entender o que é essa concentração, a gente tem que pensar um pouco o que é uma concentração, por exemplo, demográfica. O que é essa concentração? É o quociente, né, a divisão entre o número de habitantes e a área, que ele vai dar 10 habitantes por metro quadrado. Bom, 10 habitantes por metro quadrado o que isso dá para a gente o sentido de quantas pessoas tem num determinado espaço, né? A concentração ela vai ser justamente a gente dizer, expressar o quanto de alguma coisa eu tenho em determinada área, em determinado espaço, em uma determinada porção, né? Então, vamos supor que eu tenha o que aconteceu, gente? Foi. Vamos supor que eu tenha num Becker. Peguei aqui um Becker. Eu tenho aqui uma solução que eu coloquei aqui dentro, né? Um mol. Um mol. De alguma coisa X. E ela tem ali 100 ml, né? Então, vamos tentar calcular o que é a gente conseguir entender, né? Quantos de mols que eu tenho num determinado espaço, né? Então, a gente pode começar a calcular, né? Pensar que vai ser uma divisão, fato, de um número de mols, né? Que seria a quantidade de habitantes que eu teria, um mol, um habitante, em um determinado espaço ml, né? Um determinado volume ml. Só que a gente não usa volume em ml, né? A nossa unidade não é mililitros, a nossa unidade é litro. Então, sempre que eu for trabalhar com concentração, eu vou ter que passar os meus valores que estão em subunidades, né? Eu tenho que passar para a unidade principal, né? Como aqui é mililitros, eu tenho que passar para litros. Que no caso vai ser 0,1 litro, né? Então vai ser 0,1. 1 sobre 0,1, 10. 10 mols em cada litro, né? Se eu tivesse 1 litro dessa solução, ela teria 10 mols, 10 mols, né? Até porque, se eu pegar aqui, ó, 100 ml mais 100 ml, né, tem 1 mol, 100 ml. Vou fazer 1 mol, 100 ml, mais 1 mol, 100 ml. Se eu for somar aqui, aí eu vou colocar 10 vezes, né? E eu faço um produto, né? Que é uma conta que é outra, tá? Só para deixar claro. 100 ml mais 100 ml mais 100 ml mais 100 ml 10 vezes, eu vou ter o quê? 1.000 ml, que é a mesma coisa que 1 litro, tá? E 1 mol mais 1 mol mais 1 mol mais 1 mol 10 vezes vai ser 10 mols. Então eu vou ter 10 mols a cada litro de solução, né? E aí a gente pode dizer, né? A gente pode chegar matematicamente a uma formulazinha que a gente usa bastante, que é justamente que a concentração molar, que é esse M charmoso, concentração
molar é justamente o número de mols, que eu chamo de N, número de mols, dividido pelo volume da solução. Volume. Lembrando sempre que o volume dessa solução é obrigatoriamente em litros, tá? Litros pode, ml não pode, tá? Número de mols é número de mols, é um número inteiro, né? Então, e a concentração molar vai sair por consequência em mol por litro. Até aí, show, tudo bem. É bem tranquilo, né? E aí, vou colocar isso aqui mais pra cá. E aí, o que é o número de mols? Quando a gente começa a estudar fisicoquímica, a gente aprende, né, que o mol, né, um mol, eu tenho ali um mol 6,02 vezes 10 elevado a 23 alguma coisa, qualquer coisa, tá? Pode ser átomos, moléculas, elétrons, prótons, nêutrons, cátions, ânions e assim por diante. E a gente sabe também que o mol, né, o número de mols, ele vai ser igual à massa da substância, né, dividido pela massa molar que ela tem, né? E essa massa molar, é só olhar lá na tabelinha periódica, olha lá, ver o número de massa de cada elemento, né? Então, por exemplo, H2O. Hidrogênio, o número de massa é 1, uma unidade de massa atômica. E o oxigênio, o número de massa é 16 unidades de massa atômica. E como você tem dois hidrogênios, você pega o 16, né? 16 mais um, né? Porque são dois hidrogênios. 2 Hs. E aí, somando tudo, dá 18 gramas por mol. É assim que a gente determina a massa molar, tá? E aí você precisaria da tabela periódica ou a questão escrever para você qual é o valor, né? Esse valor do número de massa. E aí, e se porventura a gente pegasse esse carinha aqui que a gente escreveu agora e trabalhasse ele como se fosse o número de mols? O que aconteceria? É possível fazer isso? Claro que é, matematicamente possível. Então, se a gente coloca ele aqui, agora eu vou dar uma demonstração de como a gente chega na outra fórmula. Você pode só lembrar a fórmula? Pode. Eu recomendo que você só lembre a fórmula para a hora da prova, né? Mas eu vou explicar como a gente chega nessa outra fórmula, que a gente tem essa primeira fórmula aqui, que já está escrita, e tem uma outra fórmula. Eu vou explicar como a gente chegou nessa fórmula. Você pode simplesmente só subtrair o que eu falar aqui e continuar sua vida normalmente com a outra fórmula, ou você pode aprender a fazer essa fórmula. Então, eu sei que o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Então, a gente pode dizer que a massa dividida pela massa molar dividido pelo volume é igual à concentração molar. Só que o que é esse volume? Esse volume é volume sobre 1, né? Todo número, qualquer número, né? 6,02 vezes 10 elevado a 23 é a mesma coisa que 6,2 vezes 10 elevado a 23 dividido por 1, que é igual a ele mesmo. E aí, o que acontece quando eu tenho uma divisão de frações? Eu vou pegar essas frações, multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Então, onde tem que m sobre mm, vou
deixar permanecer M sobre MM, vezes V sobre 1 vai ser igual a 1 sobre V, invertendo essa fração. Multiplicação de frações, a gente só multiplica entre elas, né? 1 vezes M vai ser igual a 1M, e MM vezes V vai ser igual a MMV. E esse 1 vezes a massa molar, a massa, né, perdão, é igual a massa, não vai fazer diferença nenhuma, então eu posso tirar ele daqui. E eu fico com uma segunda formulazinha, detalhando que a minha concentração molar é igual a massa dividido pelo produto da massa molar e do volume. Chegamos aqui a essa segunda fórmula, que a gente pode trabalhar perfeitamente com elas. Então temos duas fórmulas para trabalhar. Uma fórmula que diz que a concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume. E a outra fórmula que diz que a concentração é igual a massa. Essa massa experimental, né, é uma coisa que você vai precisar, né, desse valor quando você for fazer. Então, se a questão te dá se a questão não pede para você descobrir a massa, ela tem que te dar a massa. Porque a massa não é uma coisa que você olha numa tabela e sabe, né? A massa molar aqui embaixo, eu vou escrever, né, antes de trocar a cor da caneta. E o volume. Massa molar vezes o volume. Aqui o volume. E aqui embaixo, massa molar. Então, ó, se a gente for pensar assim, a gente pode fazer meio que até um fluxograma. A questão tem massa? Se a questão tiver massa, sim, você usa M sobre MM vezes V. Se a questão não te der um valor para massa, te der um valor para mol, se não tem um valor de mol, valor de mol. Se tiver um valor para mol, você pode usar a concentração é igual a massa, ao número de mols, dividido pelo volume. E se não tiver, o que eu faço? Depende da questão. Analisar. Porque a questão pode te dar densidade, e a gente sabe que a densidade é igual a massa dividido pelo volume, e aí multiplicando o volume pela densidade, a gente tem a massa. Massa é igual ao volume vezes a densidade. Então, se ela te der a densidade e o volume, você pode descobrir a massa, né? É uma das formas de você complicar uma questão, de um professor complicar uma questão, e inclusive para poder trabalhar melhor esse conceito de densidade e de molaridade, né? Então, analisar. E pode te dar essa questão aí com uma densidade para você descobrir, mas isso daí é o menor dos seus problemas. Vamos fazer uma questão, que é essa daqui, 15. Com a concentração em mol por litro da solução que contém essa massa e esse volume, né? E tem aqui a massa molar ainda, ele dá a massa molar.
né? Não, nem precisa olhar na tabela periódica. Então a gente sabe, ó, que a massa é igual a 1,96 gramas, o volume é igual a 20 ml e a massa molar é igual a 98 gramas por mol. Pô, já entregaram de bandeja aqui todos os dados. Então, a única coisa que eu vou ter que trabalhar aqui com esses valores é converter isso aqui para litro. Porque mililitro não é unidade é litro. 20 mililitros vão ser 0,02 litros. Né? E a gente pode aplicar a nossa formulazinha. M charmoso é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Massa, 1,96. Massa molar, 98 gramas. Volume, 0,02. E vamos fazer a conta aqui. 98 vezes 0,02 dá 1,96. Olha que coisa boa. 1,96. 1,96 dividido por ele mesmo, obviamente vai dar 1. Então eu tenho o que? 1 mol a cada litro. Tranquilíssima essa daqui. Toma cuidado só na hora de converter de mililitros para litro. Lembra que nossa unidade é litro, não é mililitro. Fica com isso na cabeça. E que você tem que separar, né? Colocar todas as variáveis aqui, né? Essas incógnitas. Você coloca aqui, faz uma tabelinha, não tem problema. Faz uma listinha e coloca os valores aqui do lado e depois você substitui. Essa daqui. Determine a massa de NaCl existente em um galão de 5 litros contendo água do mar com a concentração de 4 mol por litro. Aí agora ele faz outro tipo de questão, né? Por quê? Você tem aqui o volume, show, a concentração, a massa molar, mas ele quer saber a massa, né? Ele não quer saber a concentração como nos outros. A concentração ele te dá aqui já na questão. Então a nossa incógnita da vez vai ser a massa. E a gente tem o volume que é 5 litros e a massa molar, que é 58,5. E a concentração ele te dá de 4 mol por litro. Mol litro. E aqui massa molar em gramas por mol. Bom, vamos colocar tudo aqui. Vamos escrever nossa formulazinha. Se ele quer saber a massa, então tem que usar a fórmula com massa. E substitui os valores, né? Para M charmoso tem 4 mol por litro, coloco aqui 4. É igual a massa, que é o que eu quero descobrir, dividido. Então a massa molar aqui de 58,5 vezes o volume de 5 litros. Show! Vamos fazer essa multiplicação aqui, que não vai mudar muita coisa aqui, não vai atrapalhar na hora da gente concluir essa conta, né? 58,5 vezes 5 dá 292,5. E aí, o que acontece? Esse valor que está aqui embaixo dividindo, ele passa para o outro lado da igualdade, multiplicando, né? Então, ele vem para cá multiplicando. Então, vai ser 4 vezes 292,5 vai ser igual a massa. Trabalhamos matematicamente com essa equação. Ele vai me dar o resultado, assim, já direto, que a massa é igual a 1.110
70 gramas, que é a mesma coisa que 1,17 quilogramas. Quase um saco de 1 quilo de sal que tem presente na água do mar, nessa concentração em 5 litros, né? 5 litros de água do mar. Bom, mais uma. Uma solução contém 300 gramas de ácido acético, também conhecido como vinagre, tá? Então ele te dá a massa aqui, formando 1 litro e 250 de solução, né? 1.250 mililitros, a mesma coisa. Calcule sua concentração e a concentração comum. Aqui ele já até misturou dois conceitos, né? Que é a concentração em quantidade de matéria, que a gente chama de concentração molar, e a concentração comum, que ela é relativa à massa e volume. Concentração em massa e esse daqui, concentração comum. Concentração em massa e esse daqui, mol por litro, é concentração em mol, né? Que a gente chama de mol, mas o nome certo é quantidade de matéria. O que seria uma concentração em massa? É a massa dividida pelo volume. E a concentração em mol é o número de mols dividido pelo volume. Tá? Que esse assim é melhor. É o N, esse daqui, número de mols. E a gente tem aqui a massa de 300 gramas. Eita. Massa de 300 gramas. O volume de 1,25 litros, já convertido e cá para cá. E ele quer descobrir a concentração comum e a concentração molar, tá? Concentração comum, vamos fazer logo, né? Concentração comum é igual a massa dividido pelo volume, é bem mais fácil. Massa de 300 gramas dividido pelo volume, 1,25. Colocando isso na calculadora, dá 240 gramas por litro. Então já temos aqui uma das respostas, 240 gramas por litro. Opa. Gramas por litro também pode ser escrito assim, tá? Gramas vezes litro elevado a menos 1. E agora a gente precisa da massa molar. Vamos fazer o da concentração molar. Massa dividido pela massa molar vezes o volume. Temos massa molar? Não. Mas ele te dá aqui as unidades de massa atômica, né? Temos aqui essa fórmula do vinagre, ácido acético C2H4O2. O carbono tem 12 de massa atômica, então vão ser 24, porque são 2 carbonos. Hidrogênio 1 de massa atômica, mais 4. Oxigênio 16, mais 16, 32. Somando tudo, então 24 mais 4 mais 32 dá 60. 60 gramas por mol. Então, a gente já sabe a massa molar agora, que é 60 gramas por mol. A massa molar é igual a 60 gramas por mol. E a gente substitui agora os dados, né? 300 gramas dividido por 60 vezes o volume, que é de 1,25. Fazendo isso, a gente vai ter que 60 vezes 1,25 dá 75. E a gente vai ter
300 dividido para 75, que é igual a 4 mol por litro, né? Então, temos aqui 4 mols vezes litro a menos 1. Simples, fácil, tranquilo. O que é mol? Fizemos aí 3 questõezinhas. Essa primeira bem mais fácil, a segunda mais complicadinha, né? Temos que trabalhar matematicamente com as equações. Então precisa saber matemática, precisa dominar a matemática dessas equações. E aqui uma outra que a gente tem que calcular é a massa molar. Ele não te dá a massa molar, mas você sabe calcular a massa molar. Você tem como calcular aqui que ele te dá os dados necessários. É isso.